Hoje entramos no capítulo 7. Analogias de circuitos. Analogias são, assim, espécies de parábolas, como as parábolas, que servem para a gente fixar a mensagem pela comparação de uma coisa com outra. E a gente guarda, não esquece. Quando precisa, a gente lembra. Então, antes de começar o 7, nós vamos fazer uma revisão nos capítulos anteriores, que são 6. Então vamos. Ondas e percepções é o primeiro. O que é uma onda? Ressurreição de energia. Uma forma delas ressurgir por intermédio do elemento que a veicula, água, ar e vácuo. Por exemplo, essa lâmpada emitindo luz, essa aí e tal. Está ressurgindo a energia da onde? Do átomo, gente, dos elétrons pulando lá nas órbitas, não é? Nas camadas de energia, de uma para outra. Tá bom? Lembra disso. A fonte de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Aí nós vimos o átomo de Bohr, né, com os elétrons saltando de órbita e emitindo luz. Tá. Estrutura do átomo, você vê. Quando Kardec estava aí na Terra, ele não conheceu, ainda não tinha sido descoberto o elétron. O modelo do átomo não continha o elétron propriamente. Era o modelo de Dalton. Muito bem. Aí vem o capítulo 3º, a importantíssima ideia do campo, feita por Einstein. Né? Intensidade da influência de uma partícula de massa que vai até o infinito, como uma chama de uma lâmpada, de uma vela. Vocês acreditam que vai até o infinito? Pois vai. Matematicamente vai. Dá números pequeníssimos, né? Quanto mais se afasta, mas vai. Olha só, meus irmãos, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que ele fala, o veículo do pensamento é o fluido universal, que é a base do campo, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Ou seja, ele utilizou o conceito de campo. Eu vou até avisar os cientistas para botar o nome do Kardec. Quem inventou esse negócio de campo foi Allan Kardec, com a irradiação do pensamento. Vocês estão me entendendo? Estão concordando comigo? Claro que não. Mas olha como é que o Kardec foi longe, né? Sim, vamos ver uns campos aí, campos magnéticos, né, de um ímã, por exemplo. Vocês vê que está um treme-treme aí, né? Não é parado não, gente. É aparentemente parado. Por quê? Quem é que faz esse campo de um ímã? Quem é que faz? Olha o campo magnético da Terra, que é um baita de um ímã, influenciado pelo vento solar. Está vendo? O Sol está batendo com seu vento solar em cima do campo magnético, então ele faz uma espécie de um rabo para trás, né? Curiosidade. Importância de campo. Campo eletromagnético. Vocês estão vendo esse homem segurando um ímã aí? Ele está enfiando aí nessa curvatura, que é uma espécie de uma bobina, de um só aro.
E o que acontece? Esse fio demonstra, através da medição ali, do amperímetro, que está passando uma corrente. Essa corrente, tanto quando ele aperta quanto ele puxa, a variação do campo magnético numa bobina faz com que exista uma corrente variável, que ela entra e sai, entra e sai. Olha aí, ó, a expressão do tal campo elétrico e do campo magnético dentro do fio. Então, se o campo elétrico for o vermelho, o magnético é o azul. Eles são perpendiculares. Interessante que a força desses campos se mede assim. Você abre o dedo, a mão, bota o fio na direção do dedão, a força elétrica é a vermelha para cima e a magnética é o B para o lado. Curiosidade, eu sei que isso não interessa a muita gente, mas para vocês verem que o negócio é sério, gente. Existe. Mento eletromagnético. Né? A glândula pineal aí, ó, que é a glândula da vida mental, né? Que a Eli lembrou na outra vez aí. Olha aí, deve ser uma coisa assim, parecida, brilhante, luminosa, radiante. E também do lado, uma espécie de campo hidroemocional, né? Sentimentos, coração irradiando, campo magnético, mental. Ideias. Capítulo 4. Matéria mental. Pensamento do Criador é a base mantenedora do cosmo, que é a base do campo, que é o fluido elementar ou álido divino, que é o fluido cósmico universal. Então, pensamento do Criador mantém tudo que existe por meio do fluido universal, em outras palavras. Presta atenção, gente. O universo é um conjunto de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Olha só. Que beleza. Deste plasma divino são formadas as habitações cósmicas. Que plasma divino é esse? É o fluido universal. E a evolução dos dois mundos tem uma passagem que eu destaco porque é interessante, porque é importante. Os fluidos, todos eles de origem mental, e todos entretecidos, quer dizer, emaranhados, enlaçados, misturados profundamente na matéria primária ou hausto corpuscular de Deus, base do universo. Esse hausto corpuscular de Deus é o fluido universal, que dá origem a tudo. Mas vocês estão vendo o destaque aí do corpuscular? O fluido universal é corpuscular, como o átomo. Vocês estão prestando atenção, gente? Presta atenção. Deste plasma divino, ou hausto corpuscular de Deus. Então, o plasma divino é assim, corpuscular. Eu até botei esse átomo aí, né? Tal, se mexendo. Claro que é um átomo bastante diferenciado, muito mais energético, porque se é através dele que cria tudo, interessante que nós estamos em contato com ele, no fluido universal, pelo pensamento. Por isso é que nós criamos também, inclusive formamos o nosso corpo, etc., etc., que é por trás da formação orgânica está o nosso espírito. Aquilo é energia, não é um fluidozinho assim, fumacinha, não, gente. Os espíritos superiores criam universos, mundos, com aquele hausto divino. Bom.
Matéria mental, corpúsculos mentais do pensamento. É o alicerce de todas as realizações no plano físico, no plano extrafísico, e ainda é matéria. É matéria mental formada de átomos que transcendem o sistema periódico conhecido na Terra. Né? Todos os elementos. Engraçado que os cientistas falam desse sistema periódico, mas eles não fecham, porque eles sabem que vai entrar mais coisa nisso. Eles só não sabem que o André Luiz já disse que vai entrar muito mais do que eles pensam. Que eles também fazem elementos para entrar nesse quadro. Dínamo espiritual, olha só, presta atenção nisso, meus irmãos. É o capítulo 5. Átomos físicos e átomos mentais. Vamos pegar. No comando das associações atômicas, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. Nós vimos isso, né? E ficamos admirados que atrás de toda a matéria estão os átomos mentais. E olha só como é que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, aborda essa coisa. São reduzidas as áreas espaciais intratômicas dos átomos mentais, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas. Está vendo? Falando do fluido cósmico. Então, as grandes almas adensam aqueles átomos do fluido cósmico para chegar até os átomos físicos. Adensam sem perda de movimento. O que significa isso? Sei lá. Sei lá, mas que é belo meus irmãos. Olha, quando eu vi isso, eu fiquei entusiasmado. Quando eu enxerguei, que eu já li 50 mil vezes, mas um dia eu enxerguei, né? Fiquei admirado. Bom, luz na matéria física, nós já temos visto, é isso. Saltos quânticos, estimulação das órbitas, né? Com baixas energias a luz vermelha, mais energia azul, e as órbitas mais íntimas, a violeta, dentro do núcleo, raios gama. Muito bem. Átomos mentais, a mesma coisa, analogia. Aquela história, não é? Das parábolas, para a gente fixar. André Luiz utilizou esse mecanismo. Então, excitando o átomo por inteiro, quer dizer, uma excitação grosseira, vamos usar essa palavra para ficar claro. Ondas longas, sustentação da individualidade, tendendo por, vamos dizer, vermelho, radiações de menos poder energético. Ondas médias, quando excitam-se os elétrons, e não o átomo inteiro, os elétrons em suas órbitas, aquisição de experiência, luz interior, e excitando o núcleo, raios de imenso poder, ondas curtas, com semelhança aos raios gama da ciência. E tal. Nós podemos estimular quando, por exemplo, estamos sofrendo, etc. E também quando oramos com fervor. Por isso a oração é um exercício de crescimento sempre. Mas a oração que a gente vibra. Nós não vamos ficar orando só quando a gente está com um sofrimento muito grande, aí a gente ora. Ora que treme todos os núcleos atômicos das nossas relações com as energias mentais. É ou não é? Quem nunca sofreu, não tem ninguém nesse mundo. Mas, quer fazer prece para valer? Tem que tremer os núcleos atômicos. A gente consegue sempre? Seja sincero. Fala a verdade. Mas nós podemos melhorar? Corrente elétrica e corrente mental. Olha só o que ele fala das células.
o espírito é isso aí, dínamo, gerador, indutor, transformador, coletor, assimila e exterioriza correntes contínuas de forçamento eletromagnético, e as células são agentes emissores, receptores, conservadores e regeneradores de energia. Parece que nós estamos falando de coisas de eletricidade, é ou não é? Tanto do espírito quanto da célula. E olha o que ele fala em Evolução em Dois Mundos. Células, temos-las por microscópicos motores elétricos. Pronto, agora ele já fez a analogia, né? Para você não esquecer jamais. Célula, motor elétrico, com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina. Corrente elétrica e corrente mental. Aqui é aquela ponte que ele fez, no capítulo 5, daqueles efeitos simplesinhos da natureza, como esse aí, pressionando certos cristais, eles emitem elétrons, fazem uma corrente elétrica que pode ser medida. E todo mundo é médium nesse sentido. Mananciais de força mediúnica, restauração moral, cura de almas, avisos, assistências, sofrimentos, condução de famílias, expressões singelas, mas tão importantes quanto as atividades mediúnicas de grande porte. Todos nós temos coisas assemelhadas a essas, como cristais inseridos na estrutura, deve ser do nosso cérebro, etc., que, com ligeiras pressões, nos colocam em sintonia com os espíritos. Muito bom. Circuitos, foi da última vez. Elétrico e mediúnico, das máquinas, do cérebro. Então, o que tem nas máquinas, nós temos no cérebro. É essa analogia que ele fez, gente. Simples. Geração. Ideação. Então, geração de energia, geração de ideias, passando de um para o outro. Manobra, seleção. Manobra de energias, vai para cá, vai para lá, e nós fazemos seleção. Mesma coisa. Proteção, autocrítica. Proteção de circuito, coloca certos implementos para proteger o circuito. Nós temos essa capacidade com a autocrítica. Medida, expressão. A gente expressa conforme a capacidade nossa, dos ouvintes, etc. Nós temos condição sempre de fazer medidas adequadas ao meio em que nos encontramos. Muito bom. Parâmetros, no capítulo 6. Aí vocês se lembram. Resistência, o atrito em mecânica, consumo energético, a eletricidade, os elétrons passando pelos filamentos da lâmpada, eles emitem luz pelo aquecimento que fazem naquele filamento de tungstênio nas lâmpadas antigas. Indutância, inércia, evita, no caso dos médiuns, no nosso sistema de proteção no cérebro, que haja descontinuidade abrupta de certas correntes no nosso campo energético mental que possam causar prejuízo à saúde, inclusive. E capacitância, elasticidade, conservação de energia por momentos, igual elástico. Energia, solta. Energia, solta. Então, com isso, nós recebemos a influência e retransmitimos. Recebemos, enchemos, retransmitimos e vai num processo de receber e soltar a energia. Então, são ideias que ele deu para a gente. Olha só, circuito fechado, que ele insiste nisso o tempo inteiro. Olha um circuito fechado aí, meus irmãos. Um circuito fechado, quantos benefícios um circuito fechado, que é fundamentado na adesão do médium, corrente mediúnica mantida, é a ligação com os mentores nesse circuito mediúnico, promovendo
ações benéficas no campo da saúde, no campo espiritual, entre encarnados e desencarnados. Bom, vamos embora. Entramos na analogia de circuitos, que é o capítulo de hoje. Imagina. Ele faz analogias, novamente, sempre analogias, aquelas parábolas. Velocidade da corrente líquida, velocidade da corrente elétrica. Ele vai fazer analogia. Então, na corrente líquida depende da pressão, da água, da resistência do encanamento. Nós sabemos disso. Você vai num prédio, no último andar, você toma um banho, moleza. Agora você vai embaixo, né? Depois de 8 andares, se você não tiver uma quebra de pressão de equipamento, você já vai sofrer, que a água vai furar a tua cabeça, vai entrar por dentro de você. Né? Tô só exagerando, mas é isso. E depende do tubo também, se for muito fininho, se for um tubo mais largo, mais água sai, com muito mais força, etc., velocidade. E ele fez a semelhança, depende da diferença de potencial, que é a pressão na eletricidade, e da resistência elétrica do condutor. Então, resistência do encanamento, resistência do condutor. Pressão na hidráulica, diferença de potencial na eletricidade. Esse é o item 1, item 2. Continuidade de correntes. Corrente líquida e corrente elétrica. Corrente líquida depende da bomba, mantida a pressão contínua, a mesma quantidade de água no mesmo espaço de tempo. Então, bomba, no caso da corrente líquida, que faz a coisa girar, né? Quem tem piscina sabe disso, etc. E da corrente elétrica depende do gerador, mantida a diferença potencial contínua, a mesma intensidade da corrente em todo o circuito, acendendo a lâmpadazinha. Então, muito bem. Corrente, líquida, elétrica, bomba, gerador, etc. Muito bom? Pressão contínua, diferença de potencial contínua, porque se não for contínua, o negócio não dá certo, é ou não é? Tem que ser contínuo, senão teu banho não presta, e etc. Expressões de analogia. No item 3 ele faz expressões comparando agora circuito hidráulico, circuito elétrico, circuito mediúnico. Nesses itens anteriores ele preparou a cabeça da gente para agora. Comparar os 3 agora. Tá? Circuito elétrico, curso d'água. Circuito hidráulico, curso d'água, circuito elétrico, fluxo elétrico, circuito mediúnico, corrente mediúnica. Aquele fluxo energético entre o espírito e o médium, que pode ser por associação, no caso de corrente, no nosso caso de trabalho. Não é? É uma associação. Pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico, sintonia. Olha aí. Tá? Ele está facilitando para a gente guardar as coisas, gente. Pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico, 120, 220. Ou, no caso da mediunidade, sintonia. Obstáculos, resistência, inibição, desatenção, no caso do médium. O que é a resistência no circuito elétrico? Nós vimos uma coisa muito importante. E existe em todos os materiais, também nós temos inibições e desatenção. Mas não pode ser exagerado, porque aí ele não faz nada. Não passa a corrente. Bomba, gerador, adesão constante. Não é? Aos médios, manutenção do pensamento constante de adesão ao plano das entidades da esfera superior que se propõem a utilizá-los. Enriquecer-se dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, entendimento da obra a realizar. O que está dizendo aqui, gente? Presta atenção.
ter tempo para fazer as coisas com a mediunidade. Condição pessoal, quer dizer, estar preparado para fazer isso. Fazer preparação mental, física, emocional, etc. Sentimento. Quem é que não sabe o que seja sentimento? Adequado, justo, direcionado. Cultura, estudo, no nosso caso. Observar o mundo lá fora, não é só coisa de espiritismo, o que puder. Não é? O que puder. Mas o espiritismo, principalmente, para trabalhos mediúnicos. Entendimento da obra a realizar. Compreender o que se passa no trabalho. Não ficar igual zumbi, e não sabe o que está acontecendo, onde está andando. Necessidades da sintonia. É o item 4. A vontade do médium é inviolável em seu livre-arbítrio. Inibição, desatenção, adesão constante. Ninguém faz pelo médium. Os espíritos não provocam o médium para que ele seja obrigado a fazer nada. Ele tem que fazer, e se ele fez, ele tem um mérito. Se ele não fez, em outras palavras, quando morrer, vai se dar mal, como se diz. Vai se dar mal. Então, eu estou só exagerando, que é para ficar firme a ideia, sabe? É mais ou menos isso. É inviolável. As leis divinas, os procedimentos de Deus, na estruturação do nosso ser, são assim. Nós temos, sim, mérito quando crescemos. Respeitem muito alguém que cresceu. Porque é mérito, é esforço, é sacrifício. E nós sabemos disso, porque todos nós crescemos em muitas coisas na nossa vida. E nenhuma das coisas que nós crescemos não foi porque nós não tivemos mérito, ganhamos dos bons espíritos, do irmão Auro, da mãe Zefirina, etc. Alguma coisa nós fizemos para merecer quando nós recebemos. Bom, abolir preocupações, perda de tempo, interesse subalterno. É o que dá aí. Alguns médicos chegam aí preocupados para trabalhar. Oh, que preocupação! Vai embora para casa, vai dormir. Quem sabe você acorda amanhã despreocupado? Perda de tempo, etc. Interesse. Aos médios, responsabilidade alegremente aceita. Ainda tem que ficar alegre, tá? Tem que ficar alegre, gente. Eu não estou vendo, tem gente muito séria aí. Cooperação com fé no bem. Disposição ao sacrifício. Disposição ao sacrifício. Fé no bem. Meu Deus, quantas coisas. Podia ser menos um pouco. Agora, no item 5, ele vai falar de detenção de circuitos. E, na verdade, o que ele fala é, de certa forma também, limitações das analogias. Essas analogias que ele fez entre hidráulica, elétrica e mental, tem limitações também. Então, ele diz, nada existe na circulação d'água correspondente ao efeito magnético da corrente elétrica. Nós sabemos disso. Não é? Tem alguma coisa que corresponda à outra, mas a gente entende muito bem que circulação da água por uma tubulação, corrente elétrica por um cabo elétrico, né? Tem sim analogias, mas não existe nada que corresponda. Nada existe no efeito magnético da corrente elétrica equivalente ao efeito espiritual do circuito mediúnico, que é para a gente não ficar aí, né,
e meio embobado, achando que agora a gente sabe das coisas. Ah, não. Efeito da corrente elétrica, efeito espiritual da corrente mediúnica, é a mesma coisa, não é. Não é equivalente, não. Mas a gente guarda. A gente guarda. A gente que não sabia nada, passou a saber alguma coisa, para crescer dentro da ideia. E o assunto do item 5 é detenção de circuitos. Olha só, meus irmãos, o que ele vai dizer agora? O objetivo das analogias que eu estou fazendo, disse André Luiz, as correntes líquida, elétrica e mental podem e não podem. Vejamos o que, meus irmãos? Ser adaptadas, controladas, aproveitadas, conduzidas. Nós sabemos disso. Ninguém tem dúvida disso. É ou não é? Mas olha o não podem. Suportar indefinida detenção. Quer dizer, paralisação, entupimentos, etc. Né? Você impedir a circulação. Não pode. Consequências, charcos, no caso da corrente hidráulica. Explosões, né? No caso das correntes elétricas, etc. E rupturas, no caso das correntes mentais. Então, o que ele está querendo dizer, essencialmente chamando a atenção, é que se você tem um circuito que pode ser útil, que você se candidatou, se inscreveu, se preparou, está em condições de trabalhar com ele, se você não aplicar, não canalizar as energias, você pode ter ruptura, quer dizer, ficar desequilibrado, obsediado. Em outras palavras, é isso. Vocês entenderam, gente? Detenção. Agora, o item 6, que é o último. Na condução das correntes são necessários corrente hidráulica, canais, represas, comportas, em edificações adequadas. Nós sabemos disso. Corrente elétrica, alternadores inteligentemente estruturados para dosagens diversas da corrente, da voltagem. Vocês conhecem bem o alternador do carro, né? Tem uma correia do alternador que vive deixando a gente na estrada, a não ser que a gente tenha um mecânico muito bom, né? Então, aquele tal do alternadorzinho lá, ele é muito inteligente, que ele faz o equilíbrio da intensidade da corrente, manda para diversos lugares no carro. Ele é um cérebro inteligente. Na corrente mental, receptores capazes de atender às exigências da emissão. Então, canais, represas, comportam alternadores e receptores, no caso da mediunidade. Fazendo essa comparação. Muito bom. A corrente líquida, a elétrica e a mental dependem nos seus efeitos da condução que se lhe imprima. É óbvio, ululante. E aí, encerrando, aproveitamento da corrente mental, consequências da detenção dos circuitos, charcos, explosões, rupturas. São necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão. Estou recordando. As correntes líquida, elétrica e mental dependem dos seus efeitos da condução que se lhes imprima. Aos médiuns, responsabilidade alegremente aceita, cooperação com fé no bem, disposição ao sacrifício. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos trabalhar. Podemos ir?